Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Manuel Neto, professor de Física, e na aula de hoje nós iremos verificar rapidamente o conceito de velocidade média, tá? Foi um dos primeiros assuntos a serem estudados esse ano, e aqui nós temos que velocidade média, né, é a variação da posição, ou seja, um deslocamento de um móvel em relação a um referencial durante um certo intervalo de tempo. Certo? Ou seja, se você está no ponto, né, na localidade A, então você está nesse ponto, certo? E aí você se desloca ao longo de todo um espaço, seja ele qual for, até um ponto que eu vou chamar de B, tá? Você teve aqui uma coisa chamada variação da sua posição, né? Variação de posição, certo? Que ele chama de deslocamento, tá? Então, essa variação de posição aqui, a gente na física utiliza ΔS para simbolizar a sua variação de posição. Lembrando que delta é variação e S é posição ou espaço, como você preferir chamar, tá bom? Então, essa variação de posição ela vai acontecer em um determinado tempo, né? Então, para você sair do ponto A e ir até o ponto B, além de se deslocar no espaço, você também leva um certo tempo, tá? E esse tempo a gente chama de ΔT, ou seja, variação de tempo, tá bom? Então, para você saber a velocidade média ao longo, né, dessa trajetória, você simplesmente vai calcular ΔS dividido pelo ΔT. Então, a sua velocidade média é simplesmente todo o espaço que você percorreu dividido por todo o tempo que você gastou, tá certo? Lembrando que a unidade de medida da velocidade média, de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional, certo? É o padrão de unidades do mundo inteiro, é o metro por segundo, tá? Então, quando você se desloca ΔS, você desloca geralmente em metros, tá bom? E quando você leva um tempo, o seu tempo geralmente é marcado em segundos, tá? E ΔS dividido por ΔT é a mesma coisa que metros dividido por segundo, tá bom? Sendo assim a unidade padrão para a velocidade. Agora vamos aqui resolver um exemplo, tá? Que fala diretamente sobre a utilização da fórmula da velocidade média. Então vamos lá. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 80 metros em 100 segundos. Qual foi a sua velocidade média? Ou seja, a questão quer saber qual foi a velocidade média obtida pelo corredor, certo? E aí a gente sabe que velocidade média é o espaço que ele percorre, ou seja, a variação de espaço, dividido pelo tempo que ele gasta, ou seja, a variação de tempo, tá? ΔS dividido por ΔT. Essa é a fórmula para a velocidade média. Na questão aqui, no caso, o nosso ΔS, ele deu que foi de 800 metros, não é isso? 800 metros você põe aqui no lugar do ΔS, 800 metros. Já o ΔT, ele falou que o tempo gasto foi de 100 segundos, então você põe aqui 100 segundos, tá bom? Para finalizar a questão, você pode cancelar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, e aí no final você tem que 8 dividido por 1 é igual a 8. E aí a unidade, metros por segundo. Significa dizer que a cada 1 segundo, esse corredor percorria 8 metros, tá? Então esse exemplo aqui é um exemplo clássico da utilização da velocidade média. Agora vamos para um outro exemplo onde as unidades são diferentes, mas a utilização da fórmula da velocidade média permanece a mesma. O que é que ele fala? Um trem que percorreu a distância de 453 km em 6 horas, certo? Qual foi a velocidade média nesse percurso? Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? E aí o que é que você faz?
Da mesma forma como foi a resolução do item anterior, você também vai fazer nesse daqui. Lembrando que velocidade média é nada mais, nada menos do que ΔS dividido por ΔT, não é mesmo? A gente nunca mais esquece isso. Quais são os valores que nós temos para ΔS e ΔT? Bom, ΔS ele deu 453 quilômetros, tá certo? E o ΔT ele fala que foi de 6 horas, tá bom? E aí, fazendo uma divisão simples, você vai notar que 453 dividido por 6 é exatamente igual a 75,5 quilômetros por hora. Essa é a unidade para esse caso, pois a distância foi marcada em quilômetros e o tempo foi marcado em horas. Então a unidade torna-se quilômetros por hora, tá bom? Agora, às vezes acontece da tua questão não utilizar quilômetros por hora para poder identificar o resultado. Se por acaso ele quiser em metros por segundo, tá? Você vai ter que utilizar aí um cálculo simples. Então, se você tem quilômetros por hora, tá? E quer descobrir em metros por segundo, você basta pegar o resultado em quilômetros por hora e dividir por 3,6. Se você tem metros por segundo e quer descobrir em quilômetros por hora, você faz o contrário da divisão, ou seja, multiplicar por 3,6, certo? Então, para essa questão, nós temos 75,5 km por hora e queremos descobrir em metros por segundo. Então, o que nós faremos? Basta pegar 75,5 e dividir por 3,6. Se você fizer essa divisão na sua calculadora ou então da forma tradicional, você vai obter um valor aproximadamente 20,98, sendo esse o valor da velocidade em metros por segundo. Ou seja, o que significa isso? Significa que quando esse trem percorre 75,5 km por hora, será a mesma velocidade de 20,98 metros por segundo, tá bom? É a mesma velocidade, só que medida em formas diferentes, tá certo? Então, a gente fica por aqui nesse assunto de velocidade. Espero que tenham compreendido cada uma das informações. Então, até a próxima.